Na madrugada do dia 9 de março de 1974, numa clareira da selva da ilha de Lubang, nas Filipinas, um homem magro vestindo os restos cuidadosamente remendados de um uniforme imperial japonês apresentou o seu sabre, o seu fuzil Arisaka tipo 99, com 500 cartuchos ainda utilizáveis, várias granadas de mão e o punhal que sua mãe lhe dera em 1944, com instruções explícitas de usá-lo para tirar a própria vida antes de ser feito prisioneiro. Tinha 52 anos. Havia passado os últimos 29 cumprindo ordens que ninguém revogara. Seu nome era Hiro Onoda. A guerra que ele acreditava estar travando havia terminado exatamente 28 anos, 6 meses e 7 dias antes. Para entender como um homem pode continuar uma guerra quase 3 décadas após seu fim oficial, é preciso recuar até uma aldeia da prefeitura de Wakayama, no sul do Japão, onde Hiro Onoda nasceu em 19 de março de 1922, o quarto de 7 irmãos numa família tradicional. Seu pai era professor e membro do conselho municipal. Sua mãe ensinava caligrafia. A família Onoda mantinha um altar dedicado aos antepassados e um código de conduta inflexível, no qual a palavra empenhada equivalia à própria vida e a desonra era considerada um destino pior do que a morte. Hiro era uma criança tranquila, habilidosa com as mãos, aficionada pelo kendo. Aos 17 anos partiu para Hankou, na China ocupada, para trabalhar numa empresa comercial japonesa que distribuía laças e mercadorias diversas. Aprendeu chinês, aprendeu a beber, aprendeu a mover-se no mundo nervoso, vigiado e profundamente militarizado de um Japão em plena expansão imperial. Em dezembro de 1942, completados os 20 anos, foi convocado para o serviço militar. Foi designado primeiro para o Regimento de Infantaria 218. Logo seus superiores detectaram nele uma combinação incomum. Era disciplinado sim, como tantos outros, mas além disso era flexível, paciente, capaz de pensar de forma lateral. Não tinha a rigidez do oficial de carreira formado em academia. Selecionaram-no para algo diferente. No final de 1944, foi enviado para a Escola Futamata, uma seção secreta da Escola de Inteligência Militar Nakano. Ali não se treinavam soldados convencionais. Ali se treinavam oficiais para a guerra, que viria depois da derrota visível. A doutrina era perturbadoramente lúcida. O Japão estava perdendo, e seus instrutores sabiam disso. A estratégia clássica já não fazia sentido. O que havia que preparar era a guerra prolongada, a operação atrás das linhas inimigas, a sabotagem sustentada, a resistência que mantivesse vivo o espírito imperial enquanto as forças regulares se reorganizavam para uma futura contraofensiva. Os cadetes de Futamata foram ensinados a viver da terra, a fabricar explosivos com materiais improvisados, a interrogar, a desinformar, a confundir o inimigo durante anos se necessário. E foi-lhes incutida uma ideia central, repetida até tornar-se a espinha dorsal de sua identidade. A rendição não existia. A morte tampouco era obrigatória. O que era obrigatório era continuar. A missão prosseguia até que um oficial superior viesse pessoalmente cancelá-la. Essa frase, que à primeira vista parecia um detalhe técnico da cadeia de comando, seria a jaula em que Onoda passaria quase um terço de sua vida. Em 26 de dezembro de 1944, o segundo-tenente Hiro Onoda chegou à ilha de Lubang, no arquipélago filipino, a cerca de 150 quilômetros a sudoeste de Manila. Sua missão, confiada pessoalmente pelo comandante de divisão Yoshimi Taniguchi, era específica e clara. Deveria conduzir uma guerra de guerrilha na ilha, destruir o aeródromo e o cais de Chilik em caso de invasão americana e resistir indefinidamente. As palavras exatas de Taniguchi, que Onoda recordaria até o fim de seus dias, eram inequívocas. Sob nenhuma circunstância tiraria a própria vida. Sob nenhuma circunstância se renderia. Poderiam passar 3 anos, poderiam passar 5, mas o exército japonês voltaria a buscá-lo. Até então, devia permanecer vivo e continuar lutando, mesmo que tivesse de comer cocos. Onoda obedeceu. Obedeceu com uma literalidade que, vista de fora, parece patologia. Vista de dentro da lógica de Futamata, era simplesmente o cumprimento exato do dever. Os americanos desembarcaram em Lubang em 28 de fevereiro de 1945.
A guarnição japonesa, muito mais numerosa do que o pequeno grupo de Onoda, foi esmagada em questão de dias. Onoda tentou coordenar a destruição das instalações conforme suas ordens, mas os oficiais superiores presentes na ilha impediram-no de agir a tempo. Quando a batalha principal terminou, os sobreviventes japoneses se dispersaram em pequenos grupos pelas montanhas selváticas do interior. A maioria foi morta ou capturada nas semanas seguintes. Outros se renderam por conta própria. Onoda, porém, recuou para o interior com 3 companheiros: o cabo Shoichi Shimada, o soldado de primeira classe Kinshichi Kozuka e o soldado raso Yuichi Akatsu. 4 homens armados. 4 homens com ordens que ninguém havia cancelado. A partir desse momento começa a parte da história mais difícil de assimilar. Em agosto de 1945, o Japão se rendeu. O imperador Hirohito leu pelo rádio o discurso de capitulação num japonês palaciano que muitos súditos mal compreenderam, mas cujo sentido foi inequívoco. A guerra havia terminado. Os americanos ocuparam o arquipélago. As tropas japonesas nas Filipinas foram repatriadas. E em Lubang, 4 homens continuavam caminhando entre os arbustos, vigiando sendeiros, racionando munição, riscando dias num calendário mental que já não coincidia com o de mais ninguém no planeta. Meses se passaram. Começaram a aparecer panfletos lançados do ar, folhas impressas com o anúncio do fim da guerra e a ordem, assinada pelo general Yamashita, de se apresentar às autoridades. Onoda os examinou com cuidado. Detectou, segundo diria depois, erros ortográficos, expressões pouco habituais num documento militar japonês, formulações que um oficial imperial não teria empregado. Concluiu que eram propaganda inimiga, uma armadilha para fazê-los sair da selva, uma operação de inteligência americana destinada a quebrar sua resistência. Não foi uma decisão irracional, foi uma decisão treinada. Em Futamata tinham-lhes ensinado a desconfiar precisamente desse tipo de mensagem. A guerra psicológica era parte da arte da guerra prolongada. Qualquer comunicação que ordenasse a rendição devia ser considerada falsa, até que um oficial superior chegasse pessoalmente a entregar a ordem de cancelamento. E assim, os 4 homens permaneceram na selva. Sua rotina era de uma precisão quase monástica. Deslocavam-se em grupo durante o dia, descansavam em turnos, faziam guarda constante. Viviam em choças improvisadas que mudavam de localização regularmente para não serem localizados. Sua dieta consistia em bananas verdes cozidas com carne de vaca roubada, do gado dos camponeses locais, cocos, arroz quando podiam subtraí-lo, ratos ocasionalmente. Cozinhavam apenas à noite, para que a fumaça não fosse visível, e sempre sob cobertura vegetal densa. Lavavam sua roupa com sucos de plantas locais e a remendavam uma e outra vez, até que o uniforme imperial original de 1944 se tornasse um mosaico de remendos confeccionados com aniagem, lonas roubadas e pedaços de mosquiteiros. Mantinham as armas limpas, lubrificadas com gordura animal e banha vegetal, secadas ao sol de tempos em tempos. Preservavam a munição, atiravam pouco e somente quando consideravam necessário. O que consideravam necessário é a parte sombria da história. Para Onoda e seus homens, a guerra continuava. Lubang era, portanto, território inimigo ocupado. Qualquer movimento camponês podia ser uma operação de inteligência. Qualquer policial local, um colaboracionista. Qualquer patrulha, uma unidade inimiga à sua procura. Ao longo dos anos, cometeram, segundo os números filipinos posteriormente reconhecidos, cerca de 30 homicídios e quase 100 feridos. Incendiaram arrozais para reduzir as patrulhas que os buscavam. Roubaram gado para se alimentar. Entraram em confronto com camponeses, com policiais, com destacamentos militares filipinos enviados para localizá-los. Não eram assassinos por prazer. Eram soldados que aplicavam, com coerência interna absoluta, o manual da guerra que acreditavam ainda estar travando. Essa distinção não consolou as vítimas nem suas famílias. O primeiro do grupo a ceder foi Akatsu, o soldado raso. Em 1949, 5 anos após o desembarque americano, Akatsu se separou dos demais. Vagou pela selva durante meses. Em 1950 se entregou à polícia filipina. Quando Onoda e os outros 2 souberam por panfletos que Akatsu havia sobrevivido e se apresentado, consideraram-no um desertor e um traidor. A divisão se aprofundou. A partir daí, o grupo se reduziu a 3. Onoda, Shimada e Kozuka. Os anos 50 chegaram. A Península Coreana ardeu e voltou a se apagar.
tratados foram assinados, muros foram erguidos, satélites foram lançados. Em Tóquio, as ruas se encheram de neon e rádios, e depois de televisores. Uma nova geração de japoneses cresceu sem recordar a guerra. Em Lubang, 3 homens continuavam cozinhando arroz com cuidado de não levantar fumaça visível. Continuavam buscando rastros do inimigo. Continuavam anotando em sua memória os movimentos dos aviões que passavam sobre a ilha, tentando decifrar formações, modelos, possíveis planos de bombardeio. Faltava inteligência a Onoda. O contrário, a força de sua prisão mental era precisamente intelectual. Cada novo pedaço de informação que chegava à selva era imediatamente reinterpretado dentro do quadro de referência já estabelecido. Se via aviões que não reconhecia, eram novos modelos militares. Se ouvia música estranha nos rádios roubados, era propaganda inimiga. Se encontrava jornais que falavam de um Japão próspero e democrático, eram falsificações elaboradas. Quando apareceram fotografias das Olimpíadas de Tóquio de 1964, considerou-as uma montagem. A hipótese dominante em sua mente era que a guerra continuava em alguma frente distante, que o Império havia recuado, que mais cedo ou mais tarde a contraofensiva chegaria e que seu trabalho em Lubang era manter um foco de resistência ativo até então. Durante anos, sua mãe, Tamae Onoda, viajou a Lubang com gravações de sua própria voz, suplicando-lhe por alto-falantes colocados na selva que voltasse, que a guerra havia terminado, que a família esperava. Onoda ouviu a voz, reconheceu-a, e concluiu com uma lógica brutal que os americanos haviam capturado sua mãe e a obrigado a gravar a mensagem sob coação. Era mais fácil sustentar essa hipótese do que admitir que 20 anos de sua vida na selva haviam sido, em algum sentido fundamental, desnecessários. Em 7 de maio de 1954, num tiroteio com uma patrulha de busca filipina perto do Monte Limay, o cabo Shoichi Shimada caiu morto por um tiro na cabeça. Onoda e Kozuka recolheram o corpo como puderam, enterraram-no com um breve rito improvisado e seguiram em frente. A perda os endureceu. A partir de então, os 2 homens restantes tornaram-se mais cautelosos, mais silenciosos, ainda mais isolados. Falavam pouco, repetiam rituais, guardavam as datas, comemoravam os aniversários em privado, marcando em silêncio a passagem do tempo. Mais 16 anos se passaram assim. Em 19 de outubro de 1972, Onoda e Kozuka foram descobertos por uma patrulha da polícia filipina enquanto queimavam arroz num campo, uma de suas táticas habituais para forçar os camponeses a abandonar a área. No tiroteio que se seguiu, Kozuka levou 2 tiros no peito. Morreu em questão de minutos. Pela primeira vez em 28 anos, Hiru Onoda estava sozinho. Tinha 50 anos. Havia passado mais da metade de sua vida na selva. Havia sobrevivido a 3 companheiros, a inúmeras expedições de busca, a missões de comissões japonesas que tentaram convencê-lo por meio de megafones e cartas, a chuvas de monção, a doenças tropicais que combatia com remédios herbais aprendidos por observação. Seu fuzil Arizaka tipo 99 ainda funcionava. Seus 500 cartuchos ainda estavam numerados. Seu uniforme era já quase um objeto arqueológico vivo. A morte de Kozuka, no entanto, fez algo que Onoda não havia previsto. Internacionalizou seu caso de forma definitiva. Quando as autoridades filipinas examinaram o corpo de Kozuka, confirmaram pela documentação encontrada que se tratava efetivamente de um soldado ativo do exército imperial japonês, segundo sua própria percepção, quase 3 décadas após o fim da guerra. A notícia percorreu Tóquio. Parentes de soldados desaparecidos, jornalistas, antropólogos militares, historiadores amadores. Todos voltaram a se interessar pela possibilidade de que ainda restasse um japonês combatendo em alguma ilha do Pacífico. E então, quase por acaso, entrou em cena um personagem sem o qual a história de Onoda poderia ter tido um final muito diferente. Norio Suzuki era um jovem aventureiro japonês de 24 anos, estudante errante, com barba rala e mochila grande, percorria o mundo com uma declaração de intenções que ele mesmo enunciava em tom de humor, mas perseguia com seriedade. Queria encontrar, nessa ordem, o Tenente Onoda, um panda selvagem e o Yeti. Em fevereiro de 1974, chegou a Lubang disposto a cumprir o primeiro de seus 3 objetivos. Acampou na selva, acendeu fogueiras, cantou canções japonesas, esperou. 4 dias depois,
Um homem com uniforme andrajoso, fuzil no ombro e olhar extraordinariamente alerta, saiu do mato e apontou para ele. A conversa que se seguiu, segundo a reconstrução de ambos os protagonistas mais tarde, teve o sabor surrealista de um encontro entre dois planetas que haviam deixado de se comunicar há muito tempo. Suzuki, com a confiança um tanto temerária da juventude, explicou a Onoda que a guerra havia terminado, que o Japão agora era uma democracia, que o imperador ainda vivia, mas já não era considerado divindade, que ele próprio viera por iniciativa própria, sem qualquer afiliação militar, simplesmente porque achava que aquele homem deveria ter sido encontrado há muito tempo. Onoda escutou, não baixou a arma. Mas pela primeira vez em 30 anos alguém lhe falava em seu próprio idioma, com sua própria entonação, com expressões contemporâneas e referências culturais identificáveis, sem as marcas de propaganda inimiga que seu treinamento lhe ensinara a detectar. E então, Onoda disse o que qualquer oficial saído de Futamata diria. Disse que não podia se render, que suas ordens só podiam ser canceladas por seu oficial superior direto, que se Suzuki queria que ele abandonasse a selva, deveria trazer o Major Taniguchi pessoalmente. Suzuki voltou ao Japão com fotografias. Onoda de uniforme, Onoda com o fuzil Arisaka, Onoda saudando a câmera com a dignidade rígida de um oficial em serviço ativo. As imagens causaram uma comoção nacional. O governo japonês localizou o ex-major Yoshimi Taniguchi, que àquela altura já não era oficial, mas um livreiro aposentado numa pequena cidade do interior. Explicaram-lhe a situação. Taniguchi, pensativo, concordou. Aceitou voar para as Filipinas e cumprir uma última função militar 30 anos depois de tê-la abandonado. Em 9 de março de 1974, Onoda e Taniguchi se encontraram numa clareira da selva de Lubang. Onoda chegou vestindo seu uniforme cuidadosamente lavado, as botas reparadas, o boné militar na cabeça. Saudou Taniguchi com a formalidade exata de um segundo-tenente diante de seu superior. Taniguchi, também vestido num uniforme fornecido para aquela ocasião, leu em voz alta a ordem formal de cancelamento da missão. Onoda ouviu em silêncio. Quando Taniguchi terminou, Onoda permaneceu firme por alguns segundos. Depois, segundo seu próprio testemunho, sentiu que algo em seu interior se quebrava fisicamente. 30 anos de tensão muscular, de vigilância, de hipervigilância, de um estado mental sustentado à força, desmoronaram naquela clareira. Mais tarde descreveria o que sentiu naquele momento com uma frase arrepiante. Disse que se perguntou para que havia estado lutando todos aqueles anos, e pela primeira vez não encontrou resposta imediata. No dia seguinte entregou formalmente suas armas. O sabre de oficial, o fuzil Arisaka tipo 99 com seus 500 cartuchos meticulosamente conservados, as granadas, o punhal cerimonial que sua mãe lhe dera em 1944. O presidente das Filipinas, Ferdinand Marcos, recebeu-o em Manila. Num gesto politicamente calculado, mas também humano, Marcos o perdoou por todas as acusações decorrentes dos mortos e feridos em Lubang. Argumentou publicamente que aquele homem havia agido sob a convicção honesta de estar cumprindo seu dever militar. Era uma decisão juridicamente discutível e politicamente generosa. As famílias das vítimas filipinas, compreensivelmente, não compartilharam dessa generosidade. Em 12 de março de 1974, Onoda pousou no aeroporto de Tóquio. O que encontrou foi um país que já não existia em sua mente. As ruas que ele lembrava bombardeadas estavam cheias de carros, neon e telas. As mulheres se vestiam de um modo que ele nunca tinha visto. As crianças não se curvavam diante dos adultos como aprendera em sua infância. A cerimônia, a hierarquia, os códigos rituais que haviam estruturado seu sentido de mundo se haviam dissolvido numa modernidade consumista que ele não compreendia e da qual também não gostava. O imperador era uma figura simbólica sem poder político. O exército imperial não existia. A burocracia que o enviara a Lubang fora desmantelada pelos ocupantes americanos décadas antes. Foi recebido como herói nacional, mas a categoria não lhe serviu. Recebeu montanhas de cartas, passou por entrevistas, recepções oficiais, consultas médicas para tratar deficiências nutricionais acumuladas ao longo de anos. Viu sua mãe, idosa, fraca, mas viva, e compreendeu que a voz das gravações não havia sido de modo algum produto de coação americana. Esse reconhecimento, segundo disseram os que o trataram naqueles meses, foi mais doloroso do que qualquer outro.
Doou a maior parte do dinheiro recebido por sua história ao Santuário Yasukuni e a outras instituições. Não ficou muito tempo no Japão. O desconforto de não se encaixar num país que mal reconhecia revelou-se insuportável. Em 1975, emigrou para o Brasil. Comprou terras no estado de Mato Grosso do Sul. Tornou-se pecuarista. Trabalhou a terra com a mesma disciplina com que havia guardado um sendeiro em Lubang. Em 1976, casou-se com Machi Onuki, uma professora japonesa. Contou-lhe algumas coisas, calou outras. O Brasil lhe deu o que o Japão já não podia oferecer: um horizonte amplo, um trabalho físico, um silêncio sem rádios e jornais a toda hora. Mas a memória da selva o seguiu. Em entrevistas posteriores, reconheceu que durante anos acordou no meio da noite com o reflexo automático de buscar o fuzil, que demorou muito para se acostumar a dormir numa cama, que às vezes no campo brasileiro ouvia um ruído no mato e todo o seu corpo respondia como se tivesse 22 anos outra vez e os americanos acabassem de desembarcar. Em 1984, voltou ao Japão. Havia sido profundamente abalado pelo caso de um adolescente que matara os próprios pais, e à sua maneira, isso lhe pareceu um sintoma do vazio educativo da sociedade japonesa moderna. Fundou a Onoda Shizenjuku, uma escola na natureza para crianças e adolescentes. Ali ensinava o que considerava essencial: resiliência, autonomia, capacidade de suportar o desconforto, senso do dever, atenção plena ao ambiente natural. Não pregava o militarismo. Pregava algo mais antigo e mais sutil, uma ideia da vontade humana como algo treinável, sustentável, capaz de resistir mais do que qualquer um suporia. E por baixo de tudo, sem nunca dizê-lo explicitamente, uma pergunta sem resposta sobre se essa mesma capacidade havia sido, em seu caso, um dom ou uma maldição. Visitou Lubang em 1996. As famílias das vítimas não quiseram recebê-lo. Doou $10.000 a uma escola local como gesto de reparação. O gesto foi interpretado de muitas maneiras, quase todas insuficientes para os descendentes dos homens que haviam morrido naqueles arrozais. Hiro Onoda morreu em Tóquio em 16 de janeiro de 2014, aos 91 anos, de complicações por pneumonia. Em seu funeral, ao qual compareceram membros do governo e figuras públicas, voltou-se a falar do segundo-tenente que havia permanecido em seu posto durante 29 anos. Voltou-se a falar do cumprimento do dever, do bushido, do espírito japonês. Poucos falaram, porém, dos 30 filipinos mortos em Lubang, dos feridos, das famílias que durante décadas viveram com medo de um fantasma armado no morro. Essa assimetria é parte inseparável da história. Vista de fora, a conduta de Onoda parece pertencer ao território da patologia. 30 anos cumprindo uma ordem inexistente. 30 anos numa guerra que já não existia. 30 anos sustentando uma visão de mundo que qualquer evidência razoável bastaria para derrubar. Mas Onoda não era um homem delirante. Era um homem profundamente coerente, com um sistema de crenças internamente consistente e uma cadeia de raciocínio treinada de forma sistemática para resistir precisamente ao que a realidade tentou lhe comunicar durante décadas. Não era loucura, era disciplina levada ao seu extremo absoluto, até cruzar o limiar em que a disciplina deixa de ser virtude e se torna outra coisa. O caso de Onoda não foi único, embora seja o mais conhecido. Shoichi Yokoi foi encontrado em Guam em 1972, após 28 anos na selva. Teruo Nakamura, um soldado taiwanês do exército imperial japonês, foi localizado na ilha indonésia de Morotai em dezembro de 1974, quase 10 meses depois da rendição de Onoda. Ambos viveram isolados, ambos acreditavam que a guerra continuava, mas nenhum dos dois era oficial treinado na doutrina da guerra prolongada. Nenhum dos dois chegara à selva com um manual mental tão elaborado quanto o da escola Futamata. Essa diferença explica por que Onoda resistiu mais do que quase ninguém na história documentada dos conflitos modernos. Restam perguntas que não se fecham completamente. Foi Onoda vítima de um sistema que o treinou por demais e depois se esqueceu de cancelar formalmente suas ordens por quase 3 décadas? Foi executor consciente de violência contra civis que pouco tinham a ver com seus inimigos imaginários? Foi ambas as coisas ao mesmo tempo, em proporções que nem ele próprio, em suas memórias, conseguiu del todo esclarecer?
Como medir a responsabilidade moral de um homem que age com plena convicção dentro de um quadro de referência falso, quando esse quadro lhe foi instalado deliberadamente por uma instituição que depois deixou de existir? A biografia de Onoda não oferece respostas limpas. Oferece, em vez disso, uma das imagens mais perturbadoras que o século XX produziu. Um homem sozinho na selva, durante 29 anos, comendo cocos, lavando o uniforme, marcando os dias, esperando o retorno de um exército que já não existia, defendendo um império cujas cinzas há décadas esfriaram, obedecendo a uma ordem que ninguém pensou em revogar. Quando Taniguchi terminou de ler o cancelamento oficial naquela clareira de Lubang, em março de 1974, Onoda contemplou a selva ao seu redor. Estava ali há mais tempo do que a maioria das pessoas vivas no mundo naquele momento havia vivido. Havia envelhecido entre aquelas árvores, havia matado entre aquelas árvores, havia rezado entre aquelas árvores pela vitória de um império cujas brasas há décadas se apagaram. Baixou o fuzil pela primeira vez e compreendeu em silêncio que a guerra mais longa do século XX havia sido, no final, uma guerra travada por um único homem contra um inimigo que havia muito deixara de existir, em defesa de um país que já não era o mesmo, sob o comando de uma hierarquia que só vivia dentro de sua própria cabeça.